Você já se perguntou quão perto a linha realmente está entre a escuridão eterna e a luz eterna? Muitas vezes imaginamos que o julgamento de uma alma é um longo e prolongado drama de tribunal. Mas os místicos nos dizem algo diferente. Eles nos dizem que a diferença entre salvação e condenação pode se resumir a um único batimento cardíaco, um único suspiro ou um único fio esquecido de bondade que tecemos anos atrás e não conseguimos lembrar. Hoje, vamos percorrer uma das visões mais aterrorizantes e, no final, esperançosas já registradas na vida de São Padre Pio. Vamos testemunhar o relato de um homem que estava caindo, literalmente mergulhando no abismo do inferno, e como, naquela fração de segundo, a mão divina encontrou uma razão microscópica para segurá-lo. Antes de entrarmos neste mistério profundo, vamos criar um santuário aqui para nossos próprios corações e entes queridos. Convido você a tirar um momento agora para deixar o nome de alguém com quem você está preocupado ou um fardo específico que você está carregando nos comentários abaixo. Se as palavras lhe faltarem hoje, simplesmente escreva Amém. E peço a você, como um ato de caridade, que role para baixo e encontre o comentário de outro irmão ou irmã e responda com um simples: Deus está com você. Ao fazer isso, tecemos uma rede de oração para que ninguém aqui tenha que enfrentar os mistérios da vida e da morte sozinho. Para entender a história que estamos prestes a explorar, precisamos primeiro entender os olhos através dos quais a estamos vendo. Padre Pio não era apenas um padre que rezava missas e ouvia confissões. Ele era um homem que vivia com um pé na terra e o outro no reino sobrenatural. Para ele, o mundo espiritual não era uma teoria. Era mais real do que as paredes de pedra de sua cela em San Giovanni Rotondo. Ele via anjos da guarda ao lado de seus filhos espirituais. Ele sentia o fedor dos demônios quando tentavam tentar uma alma. E o mais aterrorizante, ele podia ver o estado de uma alma humana tão claramente quanto vemos a cor da camisa de uma pessoa. Há um ensinamento na Igreja de que Deus deseja a salvação de todos os homens e mulheres. Ouvimos isso e acreditamos nisso. Mas muitas vezes lutamos para compreender até onde Deus irá para assegurar essa salvação. Tendemos a pensar em termos de aritmética estrita. Se um homem faz mais coisas ruins do que boas, ele está perdido. Se seus pecados pesam mais que suas virtudes, a porta está fechada. Mas a história que estamos discutindo hoje destrói essa visão matemática da graça. Ela revela que Deus não é um contador frio, mas um amante desesperado, vasculhando os destroços de uma vida pecaminosa, para encontrar até mesmo um pequeno fragmento de ouro. Uma única desculpa para dizer: este é meu. Nossa narrativa se concentra em um homem a quem chamaremos de Alessandro. Embora nos vários relatos deste evento, seu nome seja frequentemente ocultado para proteger a dignidade de sua família. Alessandro era o que o mundo chamaria de um caso perdido. Ele viveu uma vida que não era apenas distante da Igreja, mas aparentemente hostil a ela. Ele era um homem do mundo, consumido pelos apetites da carne, pela ganância e por uma distinta dureza de coração. Para seus vizinhos, ele era um homem a ser temido ou evitado. Para os padres locais, ele era uma fonte de escândalo. Ele não pisava dentro de uma igreja há décadas, exceto talvez para zombar do que estava acontecendo lá dentro. Ele era o tipo de pessoa sobre quem as pessoas sussurravam: se alguém vai para o inferno, certamente é ele. Ele tinha um parente, no entanto, uma sobrinha, de acordo com alguns testemunhos, que era uma filha devota da igreja e uma filha espiritual de Padre Pio. Ela vivia em um estado de angústia constante pela alma de seu tio. Ela via sua vida imprudente, sua raiva e sua completa rejeição a Deus, e ela sentia o peso pesado de sua condenação iminente. Ela rezava o terço por ele diariamente. Ela oferecia seus próprios pequenos sofrimentos, seus jejuns e suas esmolas, implorando a Deus para amolecer o coração dele. Mas ano após ano,
Alessandro só parecia ficar mais endurecido, como argila deixada ao sol. Então chegou o dia que todos temem. Não foi um declínio lento onde Alessandro teve tempo para refletir sobre sua vida. Foi repentino. Um ataque cardíaco fulminante o derrubou no meio de sua rotina diária. Em um momento ele estava rindo, talvez planejando seu próximo negócio ou se entregando a um vício, e no momento seguinte estava lutando por ar, agarrando o peito, com os olhos revirando. Nenhum padre foi chamado. Não houve extrema unção. Não houve nenhum momento visível de arrependimento. Ele desmaiou e, em minutos, estava morto. A notícia despedaçou sua sobrinha. Não era apenas a dor de perder um membro da família. Era o esmagador desespero teológico de acreditar que suas orações haviam falhado. Aos olhos do mundo, e mesmo de acordo com a lógica estrita da observação humana, Alessandro havia morrido em pecado mortal. Ele morreu sem os sacramentos, sem oração e sem Deus. Ela sentiu que ele estava perdido para sempre, condenado ao fogo eterno. Em sua dor desesperada, ela viajou para San Giovanni Rotondo. Ela precisava falar com o Padre Pio. Ela precisava de confirmação, mesmo que fosse a terrível confirmação de seus piores medos. Ela conseguiu se aproximar do frade. Talvez enquanto ele se dirigia ao confessionário ou após a celebração da missa. Seus olhos estavam inchados de chorar. Suas mãos tremiam. Ela se jogou diante dele e gritou: "Padre, meu tio, ele morreu. Ele morreu tão de repente. Ele era um pecador. Ele está perdido, não está? Ele está no inferno." Padre Pio olhou para ela. Aqueles que conheciam o santo sabiam que seu olhar podia penetrar a alma. Ele não lhe ofereceu lugares comuns vazios. Ele não disse: "Ah, não se preocupe. Todo mundo vai para um lugar melhor." Padre Pio conhecia a realidade do inferno melhor do que ninguém. Ele sabia que as almas realmente iam para lá. Ele fez uma pausa por um longo momento, seus olhos se desviando do rosto dela, olhando para uma distância que ela não podia ver. Ele parecia estar assistindo a uma cena se repetir diante de sua visão espiritual. Então, ele disse palavras que enviaram uma onda de choque através dela e permanecem um testamento para nós hoje. Ele disse: "O homem está salvo." A sobrinha ficou atordoada. Salvo? Mas, padre, ele morreu em pecado. Ele nunca se arrependeu. Como pode estar salvo? A expressão de Padre Pio suavizou, e ele começou a narrar o que lhe fora dada a graça de ver. Ele lhe disse que tinha visto o momento exato do julgamento de seu tio. Ele viu a alma do homem se separar de seu corpo. Ele viu a realidade aterrorizante do inimigo. Os espíritos das trevas esperando para reivindicar o que acreditavam ser deles por direito. Eles tinham um direito sobre Alessandro. Sua vida tinha sido uma série de acordos com a escuridão. Cada mentira, cada crueldade, cada rejeição da graça era uma corrente prendendo-o ao abismo. Padre Pio descreveu a alma do homem caindo. Era uma descida para a escuridão absoluta. O peso de seus pecados era como uma pedra de moinho em volta do pescoço. Não havia defesa. As acusações dos demônios eram verdadeiras. Ele tinha feito essas coisas. Ele tinha rejeitado a Deus. A gravidade da justiça o puxava para baixo, e os portões do inferno estavam se abrindo para recebê-lo. Mas então, Padre Pio disse, algo aconteceu. Assim que a alma estava prestes a cruzar o limiar final do qual não há retorno, um único e fino fio de luz apareceu na escuridão. Era frágil, quase invisível, mas aguentou. Ele segurou a alma em queda como uma corda de segurança, esticando-se no último segundo. Padre Pio revelou à sobrinha o que era aquele fio. Ele lhe disse que Deus, naquele momento microscópico entre a vida e a morte, um momento onde o tempo como o conhecemos deixa de existir, havia iluminado uma memória na alma do homem. Era a memória de um evento que havia acontecido anos atrás, algo que o próprio Alessandro provavelmente havia esquecido completamente. Anos antes, houve uma procissão do Santíssimo Sacramento passando pelas ruas de sua cidade. Alessandro era um homem mais jovem na época,
já cínico, já se afastando. Mas quando a Eucaristia passou, ele sentiu um súbito desejo inexplicável de tirar o chapéu. Foi um gesto pequeno, talvez feito por hábito cultural ou um instinto passageiro de respeito. Mas naquele momento, por uma fração de segundo, ele reconheceu algo maior que si mesmo. Ele havia mostrado uma pequena centelha de reverência pelo Criador. Padre Pio explicou que esse ato, pequeno como era, combinado com as orações incansáveis de sua sobrinha, tornou-se o ponto de apoio para a misericórdia divina. As orações da sobrinha estavam se acumulando como uma tempestade de graça, esperando por uma abertura para entrar na fortaleza endurecida de Alessandro. Aquele momento esquecido de respeito, aquele levantar do chapéu, foi a rachadura no muro. Deus, em seu infinito desejo de salvar, usou aquele único ato para conceder a Alessandro uma iluminação instantânea final. No tempo que leva para um coração parar de bater, o homem viu a verdade, ele viu seu pecado, viu o horror do abismo e viu a misericórdia de Deus estendendo a mão através daquela pequena memória e no silêncio de sua alma, invisível a qualquer olho humano, ele clamou. Ele não clamou com sua voz, pois seus pulmões estavam falhando. Ele clamou com sua vontade. Ele aceitou a misericórdia. Ele rejeitou seu orgulho. Ele não está no inferno, disse Padre Pio à mulher em prantos. Ele está no purgatório. Ele está sofrendo sim, pois o fogo do amor de Deus está queimando a ferrugem de uma vida inteira de pecado. Mas ele está seguro. Ele está salvo. Esta história nos força a pausar e tremer. É uma história de terror, porque nos mostra que o inferno é real e que uma vida de pecado nos leva ao seu precipício. Mas é, principalmente, uma história de esperança inimaginável. Ela revela que a contabilidade do céu não é como a contabilidade da terra. Na terra, julgamos um homem pela soma de suas ações. No céu, o juiz está procurando uma razão para perdoar. Devemos entender a mecânica deste milagre. Não foi que o levantar do chapéu pagou por seus pecados. Um pequeno gesto não pode pesar mais que uma vida inteira de iniquidade. Em vez disso, aquele gesto foi a evidência de uma capacidade para Deus. Foi a prova de que o homem não estava completa e irrevogavelmente selado contra a luz, e porque sua sobrinha havia rezado, a graça estava disponível. Padre Pio ensinava frequentemente que a oração não está presa ao tempo. Este é um conceito difícil para nossas mentes lineares compreenderem, mas é essencial para o mistério desta história. Vivemos em uma linha do tempo, passado, presente, futuro. Deus vive no eterno agora. Quando a sobrinha rezou por seu tio depois que ele morreu, ou quando ela rezou por ele anos antes de ele morrer, todas aquelas orações estavam presentes para Deus no exato momento da morte de Alessandro. Deus previu que ela ofereceria missas por ele. Deus previu suas lágrimas, e ele tomou esses méritos futuros e os aplicou a Alessandro em sua agonia final. É por isso que Padre Pio dizia frequentemente: nunca é tarde demais para rezar por uma alma. Mesmo que alguém tenha morrido há 10 anos, sua oração hoje pode ser a graça que Deus usou para salvá-los no momento de sua morte. É um mistério que dissolve as barreiras do tempo e nos torna poderosos agentes de salvação para nossos entes queridos. Vamos nos aprofundar nisso porque este não foi um incidente isolado no ministério de Padre Pio. Há outro relato profundo que espelha este, ilustrando ainda mais a rede de segurança da misericórdia. Havia uma mulher cujo marido havia cometido suicídio. Na tradição católica da época, isso era visto como um sinal de condenação quase certa, um desespero que rejeitava o dom da vida. A mulher estava atormentada, incapaz de comer ou dormir, assombrada pela imagem de seu marido no inferno. Ela conseguiu enviar uma mensagem ao Padre Pio. Ela nem falou com ele diretamente a princípio. Ela enviou um pedido através de outro frade. A mensagem voltou, simples e enigmática. Entre a ponte e o rio,
existe a misericórdia de Deus. Pense nessa imagem. O homem tinha pulado de uma ponte. O ato estava feito. A gravidade havia assumido o controle. Mas Padre Pio viu que, nos poucos segundos da queda, antes do impacto, a alma do homem havia recuado de sua decisão. Ele se arrependeu. Ele clamou a Deus em seu coração. E Deus, que ouve o clamor do coração mais rápido que a velocidade da luz, o havia segurado. Ele morreu no corpo, mas sua alma foi arrebatada do inimigo por causa de um arrependimento que aconteceu em um intervalo de tempo curto demais para medirmos. Essas histórias não têm a intenção de nos tornar complacentes. Não podemos viver de forma imprudente e dizer: eu só vou me arrepender no último segundo. Esse é o pecado da presunção, e é uma aposta perigosa. Não sabemos se teremos esse segundo ou se nossos corações estarão endurecidos demais para usá-lo. Mas essas histórias destinam-se a destruir o desespero. Elas servem para nos dizer que, enquanto houver um Deus, há esperança. Padre Pio ensinou que a justiça de Deus e a misericórdia de Deus não são duas coisas diferentes. Elas são a mesma coisa, o seu amor. Sua justiça exige que o pecado seja queimado, porque o pecado nos impede de sermos felizes com ele. Sua misericórdia providencia o fogo que o queima. Para o homem que morreu repentinamente, o fio de luz foi a justiça de Deus, encontrando uma maneira de validar sua misericórdia. Mas há outra camada nesta narrativa que devemos explorar. É o papel da alma vítima. Padre Pio não apenas assistia a essas almas serem salvas como um espectador em uma peça, ele participava da salvação delas. Quando ele disse à sobrinha que seu tio estava salvo, é muito provável que o próprio Padre Pio tenha assumido uma parte do purgatório do homem. Esta é a troca mística da comunhão dos santos. Padre Pio vivia em constante dor física e espiritual. Os estigmas, as feridas de Cristo em suas mãos, pés e lado, não eram apenas símbolos, eram fontes ativas de sofrimento. Ele oferecia esse sangue, essa dor, especificamente por pecadores como Alessandro. É inteiramente possível que a graça extra necessária para inclinar a balança para aquele homem moribundo tenha vindo do tesouro de sofrimento oferecido pelo Padre Pio e pela sobrinha do homem. Isso nos leva a uma pergunta desafiadora para nossas próprias vidas. O que estamos dispostos a oferecer pelas almas daqueles que parecem perdidos? Todos nós temos um Alessandro em nossas vidas. Talvez seja um pai que zomba de nossa fé, um filho que se desviou para águas perigosas, ou um amigo que vive inteiramente para si mesmo. Olhamos para eles e nos desesperamos. Pensamos, nada do que eu digo chega até eles. A lição do Padre Pio é que devemos parar de falar com eles e começar a falar com Deus sobre eles. A sobrinha não salvou o tio discutindo com ele. Ela o salvou rezando por ele. Ela o salvou amando-o no reino espiritual, quando ele era inamável no reino físico. Vamos imaginar a cena do julgamento novamente, mas desta vez, vamos olhar mais de perto para o fio. Por que o homem levantou o chapéu para o Santíssimo Sacramento tantos anos atrás? Talvez ele nem soubesse o porquê, mas Deus viu uma centelha de humildade. A humildade é a chave para o céu. O diabo caiu por causa do orgulho. Ele não suporta a humildade. Mesmo um grão microscópico de humildade, como tirar um chapéu, é repulsivo para o demoníaco. É uma frequência que eles não podem tocar. Aquele pequeno ato criou uma zona segura na história do homem que o diabo não podia reivindicar. Padre Pio falava frequentemente da chave de ouro para o coração de Jesus. Ele dizia que a confiança e a fé são a chave. Mas para aqueles que perderam a confiança, as orações dos outros podem moldar uma chave para eles. Quero compartilhar outro aspecto da visão de Padre Pio em relação ao momento da morte. Ele frequentemente descrevia a morte não como um muro, mas como um horizonte. Um horizonte nada mais é do que o limite de nossa visão. Quando um navio atravessa o horizonte, ele não deixa de existir. Nós apenas não conseguimos mais vê-lo.
Padre Pio podia ver além do horizonte. Certa vez, ele confortou um médico que chorava por um colega. O colega tinha sido um homem da ciência, um agnóstico, um homem que confiava apenas no que podia provar. O médico estava preocupado com a alma de seu amigo. Padre Pio sorriu e disse: "Muitas vezes ama-se a Deus sem saber." Esta é uma declaração teológica profunda. Sugere que existem pessoas que podem não ter a linguagem explícita da religião, que podem não ir à missa, mas que, nas profundezas de sua consciência, amam o bom, o verdadeiro e o belo. E já que Deus é o bom, o verdadeiro e o belo, eles estão, de alguma forma misteriosa, amando a Deus. Se eles não o rejeitaram com total malícia, Deus buscará esse amor no momento da morte. No entanto, devemos também abordar a realidade do purgatório nesta visão. Padre Pio foi claro: o homem foi salvo, mas ainda não estava no céu. Ele estava no purgatório. O mundo moderno esqueceu-se em grande parte do purgatório, ou o vemos como uma masmorra assustadora. Mas para Padre Pio, o purgatório era um lugar de esperança. É o hospital das almas. Imagine um homem que se perdeu em uma nevasca, com queimaduras de frio e quase morto. Ele é resgatado e levado para uma casa quente. O calor do fogo machuca sua pele congelada. O processo de descongelamento é agonizante. Mas ele está feliz porque sabe que está seguro. Ele sabe que não vai morrer na neve. Isso é o purgatório. Alessandro estava sofrendo o descongelamento de seu coração endurecido. Ele estava experimentando a dor de perceber o quanto havia ignorado o amor de Deus. Mas ele estava seguro. A visão de Padre Pio serve como uma diretriz para nós. Somos chamados a ser os intercessores. Somos chamados a ser aqueles que seguram a corda. Quando rezamos o terço, quando oferecemos um terço da divina misericórdia, estamos enviando fios de luz para o futuro e para o passado. Estamos tecendo a rede de segurança que pode muito bem segurar uma alma em queda. Há um belo testemunho de uma mulher que perguntou ao Padre Pio: "Padre, como posso salvar meus filhos?" Ele respondeu: "Esvazie-se e Deus a encherá. E quando você estiver cheia de Deus, você os levará a Ele sem nem mesmo falar." Isso nos traz de volta a alma em queda de Alessandro. Imagine o silêncio daquele quarto onde ele morreu. Os médicos viram um cadáver, a família viu uma tragédia, mas no reino invisível, uma guerra estava sendo travada e vencida. Uma guerra vencida por um chapéu levantado e a lágrima de uma sobrinha. Isso nos força a reconsiderar o valor de nossas pequenas ações. Muitas vezes pensamos: que bem faz se eu sorrir para esse estranho? Que bem faz se eu segurar minha língua quando estou com raiva? Que bem faz uma Ave Maria rezada enquanto dirijo para o trabalho? De acordo com a visão de Padre Pio, aquela única Ave Maria poderia ser o fio. Aquele momento de bondade poderia ser a evidência que Deus usa para defender uma alma em seu julgamento final. Nada é desperdiçado na economia do céu. Cada ato de amor é recolhido e armazenado. Vamos considerar também a escuridão. Por que o homem caiu em direção ao abismo? Porque o pecado é pesado. Não é apenas quebrar regras, é um peso. Ele nos puxa para nós mesmos. O inferno é o estado final de estar curvado para dentro de si mesmo, separado de tudo o mais. Alessandro tinha vivido uma vida de egoísmo. A trajetória natural de sua alma era para baixo, para dentro de si, para a escuridão. A salvação é ser puxado para fora de si mesmo. O fio de luz o puxou para cima, forçou-o a olhar para fora de si mesmo, para a fonte da luz. Ao refletirmos sobre isso, devemos também abordar o medo da morte que atormenta tantos de nós. Tememos o desconhecido, tememos o julgamento. Padre Pio, que vivia tão próximo da vida após a morte, parecia não ter medo da morte para si mesmo, apenas medo de ofender a Deus. Para ele, a morte era o desvelar. Ele queria nos ensinar que, se vivermos em relacionamento com Deus agora,
A morte é simplesmente o momento em que o véu cai e vemos o rosto que amamos o tempo todo. Mas para aqueles que não amaram esse rosto, o desvelar é um choque. E, no entanto, a misericórdia está lá. Ela fica à porta e bate, mesmo quando a casa está desmoronando. Quero falar por um momento com aqueles de vocês que estão sofrendo por alguém que morreu em circunstâncias difíceis. Talvez tenham tirado a própria vida, ou talvez tenham morrido em um acidente enquanto viviam longe da fé. Talvez estivessem com raiva de Deus quando partiram. Esta história de Padre Pio é para você. Você não sabe o que aconteceu no microsegundo final. Você não conhece a conversa que ocorreu entre o Criador e a criatura no santuário da alma. Você não sabe que fios de luz da infância deles, ou de suas orações, estavam presentes lá. Padre Pio lhe diria: não pare de rezar por eles. Não diga que acabou. Não acabou. Suas orações agora ainda podem ser o conforto que eles precisavam então. Esta é a comunhão dos santos. É um amor que vence a morte. Há uma paz profunda que vem da entrega do julgamento das almas a Deus. Não somos os juízes, somos as testemunhas e somos os intercessores. Somos nós que estamos no muro clamando por misericórdia. Ao encerrarmos esta narrativa, vamos visualizar a cena uma última vez. O abismo, escuro e aterrorizante. A alma despencando. Os demônios gritando em triunfo. E então, o silêncio da graça. O fino fio dourado de uma bondade passada. O aperto do Salvador. O puxão para cima. Isso nos lembra as palavras da Escritura. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é agressiva. A graça é uma caçadora. Ela nos caça pelos corredores de nossas vidas, procurando uma maneira de entrar. Padre Pio viu o momento exato em que uma alma foi salva do inferno para que pudéssemos saber que vale a pena lutar a batalha. Ele viu isso para que nunca desistíssemos de ninguém, nem mesmo do pecador mais endurecido. Ele viu isso para que entendêssemos o imenso poder de nossas próprias orações. Então, o que devemos fazer com esse conhecimento? Primeiro, devemos cultivar os pequenos atos de reverência em nossas próprias vidas. Levante o chapéu, curve a cabeça, sussurre o nome de Jesus. Não deixe os pequenos fios de devoção se partirem. Você nunca sabe qual deles será a tábua de salvação. Segundo, devemos rezar pelos moribundos. O terço da Divina Misericórdia é dado especificamente para este propósito. Quando ouvir uma sirene de ambulância, faça uma oração. Você pode ser a sobrinha para um estranho naquela ambulância. Você pode ser aquele que segura o fio para alguém que não tem mais ninguém para rezar por ele. E, finalmente, confie. Confie na bondade de Deus. Ele não quer perder você. Ele não quer perder seus entes queridos. Ele pagou um preço terrível na cruz para garantir essa rede de segurança. Ele não está procurando uma razão para condenar. Ele está vasculhando o universo em busca de uma razão para salvar. Deixe esta história de Padre Pio se estabelecer em seu coração. Deixe-a substituir sua ansiedade por uma esperança reverente. O precipício é real, mas o Salvador está mais perto. A queda é aterrorizante, mas a mão que nos segura é forte. Ao terminarmos hoje, encorajo você a voltar aos comentários. Leia os nomes que foram deixados lá. São almas reais, fardos reais, pessoas reais que são amadas por Deus. Ofereça uma breve oração por eles. Seja o fio de luz para um estranho hoje. Que a intercessão de São Padre Pio esteja com todos nós. Que ele, que viu os mistérios da próxima vida, nos guie através dos desafios desta e que possamos todos nos encontrar um dia puxados do precipício pela implacável misericórdia de Deus, naquele lugar onde não há mais escuridão, nem medo, nem morte. Vá em paz e lembre-se, o céu está lutando por você.